Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Impulsos da Biogen, um podcast focado no doente com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença crónica, é autoimune, inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central. Surge frequentemente em adultos jovens e afeta mais mulheres do que homens, causando uma diversidade de sintomas, dentre os quais a disfunção sexual, o que tem um elevado impacto na qualidade de vida dos portadores desta doença. Este é um tema importante, uma vez que a disfunção sexual é uma preocupação constante, já que a sexualidade tem um impacto em diversos aspectos do cotidiano, nomeadamente na autoconfiança e nas relações românticas, para não falar de outras questões. E para nos vir aqui falar sobre disfunção sexual na esclerose múltipla, temos connosco a enfermeira Isabel Cristina. Olá, bem-vinda. E o Dr. Sérgio Santos, a quem agradeço desde já a vinda aqui ao podcast e a participação. Bom, temos aqui dados que nos dizem que a disfunção sexual pode ocorrer a qualquer momento no decorrer da doença e a sua prevalência varia entre os 40% e 80% nas mulheres e de 50% a 90% nos homens. Tiramos a conclusão de que são percentagens muito elevadas. A primeira questão é dirigida a si, enfermeira Isabel, e a pergunta é, no doente de esclerose múltipla, como é que normalmente este tema é abordado? Este tema deveria ser sempre abordado, mas nem sempre isso acontece. Os doentes, quando são diagnosticados, eles são encaminhados para uma consulta de enfermagem e nessa consulta de enfermagem nós falamos dos possíveis sintomas que podem ocorrer com esta doença, onde falamos também da disfunção sexual. Mas eu acredito que nessa fase, que o doente que esteja preocupado com muitas mais outras coisas da doença, coisas mais prementes, que os preocupam mais nesse momento e que este assunto da disfunção sexual acaba por perder aqui um pouco a importância, o protagonismo, sim. Por isso, muitas vezes acaba por não se falar nesse assunto nessa fase. Também não é uma preocupação imediata. No decorrer da doença, nas consultas posteriores e nos contactos posteriores que temos com os doentes e com os companheiros, com os casais, este assunto é abordado esporadicamente, deveria de ser sempre, mas nem sempre isso acontece, é abordado e fazemos essencialmente quando os doentes nos manifestam que têm alterações a nível vesical, e isso já é um indício de que poderá ali também haver alguma disfunção a nível sexual e por isso fazemos a questão. Também perguntamos quando nos dizem que têm fadiga ou que têm alguma outra alteração que seja indício de que poderá ter aqui também alguma destas disfunções. E é assim que nós funcionamos. Deveríamos provavelmente ter uma checklist para passarmos sintoma por sintoma, não o fazemos habitualmente, também seria muito extenso. Perguntamos se desde a última consulta se há sintomas novos e aí também já deixamos ali uma porta aberta para que o doente, se quiser e se estiver interessado em se manifestar que tem uma disfunção sexual, o possa fazer. No entanto, também sabemos que há doentes, pessoas que falam do assunto com mais facilidade que outros e que querem partilhar e outros não. Tentamos fazer isto de forma a que não seja muito intrusivo, que não entremos ali muito na intimidade da pessoa. Mas também acabamos por muitas vezes, por causa desta razão, perdemos ali um momento para que o doente verbalize as suas preocupações, claro, e que fale sobre isto. Mas deve ser complexo porque, para já, são percentagens, não é uma certeza, não é? Embora as percentagens sejam elevadas, é algo que pode não vir a acontecer. É algo que pode não vir a acontecer, mas quando nas consultas seguintes, quando perguntamos dos sintomas que já teve anteriormente, aí o doente, se tiver uma disfunção sexual, ela já está presente. No início, quando é o diagnóstico, sim, é algo que pode acontecer, mas nós falamos disso para que o doente esteja alerta e numa próxima consulta, se isso ocorrer, que saiba que é devido à esclerose múltipla ou que pode manifestar essa disfunção e essa preocupação junto dos profissionais de saúde. Mas é um assunto delicado, não é? Devem ser anos e anos e anos de experiência que lhe ensinaram a como fazer, sim, em que momento, que sinais é que permitem, não é? Sim. Isso se calhar pode vir já aqui à baila, que nós, no início, quando começámos a trabalhar nesta área da esclerose múltipla, dos doentes com esclerose múltipla, não tínhamos esta experiência, não tínhamos esta maturidade. Atualmente isto foi-se construindo.
Eu trabalho nesta área já há 14, 15 anos e inicialmente eu nem sequer tocava neste assunto com os doentes. Isto é algo que nós vamos construindo também com a confiança que vamos adquirindo, com o conhecimento também vamos tendo, com as competências que vamos adquirindo. É difícil ainda, acaba por ser ainda muitas vezes difícil junto de algumas pessoas falarmos sobre este assunto, pelos doentes, por nós, mas vamos tentando colmatar isso. E como é que se faz, Dr. Sérgio? Porque a sexualidade é uma parte muito importante da nossa vida, acho que todos entendem, essencial, e acho que todos entendemos isso. Como é que se normaliza? Até porque, segundo palavras, estávamos aqui a ouvir a enfermeira Isabel e percebemos o quão sensível pode ser. Como é que se consegue que deixe de ser tabu? Começa exatamente por aí, pela não tentativa de normalização. Quando eu tento normalizar alguma coisa, eu posso muitas vezes estar a tentar passar a ideia de que essa coisa não é normal, ou estou a dar importância demasiada a uma coisa que não é assim tão importante, ou não estou a dar importância nenhuma a uma coisa que é demasiado importante. Portanto, a primeira ideia é nós, de facto, abordarmos a sexualidade como abordamos outra coisa qualquer. Como medicamente perguntamos se tem tossido, se sente bem, se lhe dói a cabeça habitualmente, se quando faz alguma atividade física se cansa. Quando tem atividade sexual, cansa-se muito? Não. Então, e do ponto de vista sexual, sente-se bem? Está satisfeito? E quando tem as relações, como é que é? Isto é que é normalizar. O nosso esforço, muitas vezes, as doenças crónicas têm uma coisa muito especial. A doença crónica começa por uma fase, como quase todas, em que há uma tentativa de percepção do doente do que é que está a acontecer. Portanto, ele, de repente, embate com um tsunami, cai-lhe à frente uma série de coisas e ele tem que digerir isto. Nós, em termos de vida, acontece-nos o mesmo com a vida toda. Quando há algum problema muito importante, se pensarmos bem nisso, a nossa sexualidade é relegada para o segundo plano. E isto tem a ver com algo animal. Portanto, enquanto eu estou preocupado com a minha sobrevivência, em termos animais, eu não estou preocupado com a disseminação da minha espécie. Quer dizer, antes eu tenho que sobreviver. E na doença crónica é exatamente isso. Em primeiro lugar, como é que eu vou sobreviver a isto? Portanto, por isso é que a sua enfermeira dizia, e bem, que na primeira fase a sexualidade não é um problema. Mesmo que exista, mesmo que haja já alguma percepção de alguma coisa não estava a correr bem, até por outras razões que não esta doença crónica, mas isso é um segundo plano. É uma não questão. Depois, sim. Eu entendo, só que... Para algumas pessoas ou seja, estava a ouvir a enfermaria e de facto acredito que para algumas pessoas existe mesmo uma dificuldade em se reconhecer, por uma questão de autoconfiança, falávamos no início, não é? A sexualidade é uma coisa muito bonita, porque é muito mais do que a penetração ou do que o ato em si, sexual, é uma coisa muito mais vasta, muito mais humana. E tem a ver com afetos, com emoções, com convivências, com a parte cultural, com a parte social, com a aprendizagem. Portanto, é uma coisa descomunal. Aliás, eu acho que a medicina sexual, que é uma área que eu gosto muito e me dedico, é bonita por isso mesmo, porque é abrangente. A medicina, em geral, é abrangente. A medicina sexual é particularmente abrangente. E uma das coisas engraçadas na área sexual é que a maioria das pessoas, quando tem algum grau de disfunção, e disfunção não é necessariamente só a incapacidade erétil, ou só a incapacidade de atingir um orgasmo, ou de ejacular, etc., a disfunção muitas vezes é uma coisa muito mais pesada, em termos formais, e mais difícil de contextualizar. É possível ter uma disfunção gravíssima, porque pura e simplesmente eu me sinto diminuído sexualmente face aos outros. Uma doença crónica faz-nos isso, não é? E nesta situação isso é frequentíssimo, o facto de eu sentir em qualquer doença crónica. Portanto, há aqui um paralelismo com todas as doenças crónicas. Todas as doenças crónicas, de uma forma geral, vêm a afetar a minha autoestima, a minha percepção da minha pessoa face aos outros, a minha noção de que eu, de facto, começo a ficar diminuído numa coisa que é básica. Ou seja, para além das questões físicas, também essa questão psicológica também são tem muito a ver. A gente chama isto as complicações terciárias. Não é? Há uma coisa engraçada. Esta doença tem complicações que são, ou seja, acarreta disfunções sexuais que são logo à partida primárias. Ou seja, tem a ver com o processo fisiopatológico da própria doença. Os nervos, a afetação das bainhas, portanto, a desmielinização, etc.
E o que acontece logo imediatamente é que logo aí há disfunções sexuais que são identificáveis. Ejaculatórias, anorgasmias, disfunção erétil, baixa de líbido, há uma série de coisas aqui. Até, às vezes, grande dificuldade na lubrificação vaginal da mulher. E essas são justificadas por mecanismos diretos da própria doença crónica. Ponto. Depois há as secundárias. As secundárias já têm a ver com a afetação da vida sexual, mas de uma forma indireta. É evidente que se eu tenho espasmos musculares, por exemplo, se uma mulher tem espasmos musculares dos músculos adutores, que são os músculos que fecham as coxas, vai ser muito difícil ela ter uma relação de prazer com penetração, normal, não é? Da mesma forma, quando há o tremor, quando há dor, claro. Portanto, tudo isto implica. Sim, e explicar todas estas questões desta maneira assim tão visual e tão prática deve ajudar também a explicar o que se está a passar a um doente. Exatamente, explicar desta forma é muito mais facilitador para o doente perceber o que é que se está a passar. Quando nós falamos das disfunções sexuais com o doente, nós falamos das várias disfunções sexuais que poderão ocorrer. Não falamos de uma forma, não temos material que nos possamos mostrar ao doente que seja representativo, falamos desta forma para que ele também nos identifique qual é que é realmente a disfunção que está a sentir. E isto também se faz quando falamos um bocadinho da doença, quando falamos do mecanismo, como estava o Dr. Sérgio a dizer, a disfunção primária, que tem a ver com a desmielinização das bainhas de mielina, e quando falamos disso, falamos também um bocadinho da disfunção primária, ao dizer que isso vai afetar diretamente, ou seja, dependendo do sítio onde está a lesão, vai afetar uma parte do corpo, e essa parte do corpo poderá ser a perna, poderá ser, então, a parte pélvica, e isso vir a afetar também a parte de conseguirem ter relações sexuais, neste caso, da relação sexual mesmo. E já agora eu pergunto aos dois se consideram que os profissionais de saúde têm esta formação necessária de falar desta forma com o seu doente. Eu vou ser muito honesto, Sim. Eu acho que não. Eu não sou assim tão velho. E na minha formação, na faculdade, dificilmente me lembro de ter tido alguma aula específica sobre sexualidade. E mesmo mais tarde, já na minha formação enquanto urologista, é muito engraçado ver que a medicina sexual é um ramo relativamente recente. Evidentemente que a saúde sexual está cá desde que existe a saúde, não é? Porque faz parte da nossa saúde, mas a forma de encará-la, a forma de abordá-la e os mecanismos para saber como gerir a situação e os apoios a dar, tudo isso ainda é um terreno a desbravar. O que é triste, porque obviamente eu acho que qualquer agente de saúde, seja ele médico, enfermeiro, até um técnico de fisiatria, um farmacêutico, muitas vezes, deveria ter o máximo de informação sobre a sexualidade. Uhum. Há ferramentas para isso, para se estar melhor munido, para depois se poder falar deste assunto? Enfermeira, exemplo. Não há ferramentas, mas se calhar ainda voltava um bocadinho ao assunto anterior de estarmos preparados, os profissionais de saúde, ou não, para abordarmos esta temática com o doente. E eu falo pela experiência dos enfermeiros e nós, eu e um grupo de colegas nossos, ainda há pouco tempo fizemos uma pós-graduação específica em esclerose múltipla e eu não estou recordada sequer de termos abordado este assunto. Ou se o abordámos, foi assim de uma forma muito sumária e muito pela rama. E eu acharia importante. Por isso, eu também partilho da sua opinião, Dr. Sérgio, não estamos preparados e a preparação que temos e que vamos estando, nós deveríamos estar capacitados para ajudar o doente a gerir esta disfunção sexual. E por isso, sentimos esta obrigação e por isso vamos procurar informação. Não é ninguém que nos venha dar a informação, que venha nos dar a formação e a informação, temos que procurar proativamente. E existem realmente várias publicações, vários artigos sobre este assunto, mas nós temos que procurar essa informação a esta plataforma, àquela plataforma. Oficialmente não há nenhuma formação e ao longo destes 14 anos não estou recordada de ter ido a nenhuma formação onde fosse abordado o tema da disfunção sexual. Mas porquê? Tendo em conta que é um assunto tão importante para o amor pelo outro, pelo amor próprio,
para a saúde da vida, do casal, de tudo e mais alguma coisa, porque é tabu. Porque ainda é tabu. É um tabu. assunto que ainda é tabu para o doente, é tabu para os profissionais de saúde, é tabu para, e falo por mim, e que sou enfermeira, é tabu para os enfermeiros. E acho que temos que começar a partir um bocadinho daqui, que é colmatar, que é acabar, se calhar não conseguimos, mas tentar contrariar este não assunto para que nós possamos falar com o doente e para que ele possa, e falarmos nas redes sociais, falarmos nas publicações, falarmos nas formações sobre este assunto, para que depois também consigamos nos ajudar mais facilmente o doente, porque começa pelos profissionais de saúde, ele ser tabu começa pelos profissionais de saúde e depois também é tabu para os doentes, que muitos deles, mesmo quando nós abordamos o assunto, não querem falar sobre isso. Nos dizem que isso não é um problema para mim, e quando eles nos dizem isso não é um problema para mim, é porque realmente já é um problema para eles, não é? Por isso, é um tabu para os profissionais de saúde, é um tabu também para os doentes. Uhum. Eu acho que qualquer profissional que tente falar sobre assuntos relacionados com a sexualidade bate numa primeira barreira imediata, que é a sua própria sexualidade. Ou seja, de uma forma geral, para se conseguir falar abertamente sobre sexualidade, temos que ter, no mínimo, alguma segurança sobre o que vamos falar, temos que estar seguros disso, temos que estar serenos quanto à nossa sexualidade, temos que ser muito permissivos, temos que estar abertos a tudo. É necessário evitar ao máximo a velha história do juízo, daquela sensação de às vezes até não se diz nada, mas diz-se muito com o olhar e há alguma coisa que nos está a ser falada e nós subitamente fazemos um pequeno... Isto treina-se, isto demora-se anos a chegar ao ponto em que fazemos quase o poker face quando estamos a falar sobre sexualidade, porque há coisas de facto que são duras, há patologia associada, há patologia psiquiátrica associada também, são coisas de grande sofrimento e portanto é preciso aqui algum savoir-faire. Só depois de ultrapassado isto é que nós vamos tendo alguma facilidade então em conseguirmos falar sobre o assunto. Mas aí esbarramos noutra coisa, que é a capacidade técnica sobre saber sobre o assunto. E é aqui, ou seja, por maior boa vontade, eu vejo isso em imensos profissionais, imensa boa vontade e quer ajudar e perguntam, sim senhor, e de repente a resposta vem. E agora? A resposta vai, sim senhor, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo isto e não consigo, mas se eu fizer assim eu já consigo, não é? O que é que acha? E pronto. E aí, se eu não tenho as ferramentas, eu caio ali à frente. Portanto, há sempre um receio, em primeiro lugar, de eu expor-me a mim próprio de alguma incapacidade minha, de alguma sexualidade mal vivida. Por outro lado, há sempre o receio de eu não estar à altura de dar as respostas certas. Claro. Isto é complicado. Mas eu acho que vão estar à altura para esta questão. Até porque já começaram a responder há bocadinho, que é, para tentarmos compreender então em mais detalhe, aproveitando que estão aqui, Dr. Sérgio, até começo por si, que gostava de saber algumas das possíveis causas mesmo concretas para esta disfunção sexual. Já disse algumas há bocadinho. Sim, então, logo à partida temos a inflamação crónica e a desmielinização. Portanto, há todo um compromisso neurológico de todos os mecanismos que têm a ver com a nossa sexualidade. E, portanto, quer em termos de percepção, quer em termos de parte sensitiva, quer até em parte motora. Portanto, tudo o que como é que eu lhe explico isto de uma forma simples? Todos os mecanismos que têm a ver com a nossa sexualidade básica, estamos a falar de excitabilidade, ereção, lubrificação, todos estes assentam na necessidade de termos a parte hormonal funcional, a parte vascular funcional, a parte emocional funcional e a parte neurológica totalmente funcional. Portanto, esta integridade, isto é, como eu costumo dizer, é um alinhamento de astros fantástico. As pessoas, quando têm uma vida sexual saudável, não sabem a sorte que têm, porque aqueles astros estão todos de facto alinhados, conseguem isso. E isso é difícil nos dias que correm, basta abrir um noticiário e nós percebemos que a vida é difícil, é complicada e há uma série de inputs que cada vez são mais negativos. E vem a crise, vem aquilo, e vem aquilo outro, depois não há dinheiro. Nos perturbam, não é? Perturbam-nos o dia a dia. Portanto, toda esta doença afeta exatamente, não essa parte psíquica na fase inicial, mas afeta a parte física propriamente dita, orgânica. E estas são as manifestações
à partida, portanto, são as manifestações diretas relacionadas com a doença. A mais comum de todas tem a ver com o hipodesejo, ou seja, o desejo hipoativo, que é uma falta de líbido. Logo à partida, há, de facto, uma diminuição da capacidade de se desejar. E isso é uma coisa que é tão frequente na mulher como no homem, nesta doença. Nós não sabemos bem qual é a razão, mas é uma razão nitidamente central, hipofisária. Depois vêm as disfunções orgásmicas, que podem incluir, inclusive, a incapacidade de ter orgasmo, portanto, a anorgasmia total, ou a diminuição ligeira da sensação boa de ter um orgasmo, o que é preocupante tanto para a mulher como para o homem, embora seja mais frequente também, neste caso, na mulher. E uma das muito frequentes, no caso da mulher, é mesmo a diminuição da excitabilidade. E são estes os sintomas que lhe contam quando vão ter consigo? Suponho que sejam estes os primeiros sintomas que Sim, são estes os sintomas que relatam, que os doentes relatam. Há alguns que são realmente comuns aos homens e às mulheres, como, por exemplo, a diminuição da libido. Os homens referem mais a dificuldade na ereção e em atingir o orgasmo. As mulheres referem diminuição da sensibilidade na região vaginal e pélvica, o que leva também a uma diminuição da lubrificação, poderá estar associado a isso ou a outras causas também, diminuição da lubrificação vaginal, e também referem muitas vezes dor, que poderá também estar associado à esclerose múltipla ou então a outra patologia também. Que também estes sintomas também poderão ter origem em outras patologias, sem ser só na esclerose múltipla. Não é? Mas o que é que isto depois pode fazer a alguém? Em termos psicológicos Mas essa é que é a grande questão. Ou seja, nós estamos aqui a tentar arrumar as coisas pedagogicamente em gavetas. Parece simples assim, ou seja, há de facto queixas que têm a ver com a doença diretamente, depois há queixas que já não têm a ver diretamente com a doença, mas que indiretamente têm a ver com a doença, ou com a medicação que se faz para a doença, e arrumamos essas noutra gaveta, e depois há as queixas que já têm a ver com um compromisso social, com um compromisso muito maior, que têm muito mais a ver com a minha forma de estar, com a tristeza que eu tenho perante a situação, como eu vivo, etc. E essa será outra gaveta. Isto, didaticamente, é muito fácil. Na realidade, nada disto é verdadeiro, porque nós não somos propriamente um conjunto de gavetas. Somos um emaranhado estranhíssimo de muitas coisas. E, portanto, quando estes homens e estas mulheres chegam à nossa consulta, frequentemente o que eles têm, por exemplo, a mulher tem esta dor, a dispareunia, como a gente lhe chama, a dor durante o ato da penetração. Esta mulher, muitas vezes, não tem a dor só porque está com falta de lubrificação. Tem uma dor porque tem, de facto, a falta de lubrificação, que é uma disfunção sexual. Tem uma dor também associada porque, entretanto, está com espasmos em todo o períneo. Portanto, estes espasmos fazem com que haja contração violenta do períneo, que lhe dá dor também. Isto é uma coisa secundária. E tem uma dor que está associada a uma dor psíquica, na realidade, a uma aversão ao ato sexual. Já é uma complicação terciária, já é uma coisa psiquiátrica. E depois tudo isto, eventualmente, poderá provocar uma qualidade de vida menos simpática, não é? Que poderá trazer, Isabel, eventualmente, alguma ansiedade nas pessoas? Traz ansiedade, acaba por culminar também em baixa autoestima, que acaba por perturbar também depois, inclusive, a qualidade do sono, que depois isto tudo, a depressão, a baixa autoestima e a diminuição da qualidade de sono, leva a uma exacerbação dos sintomas da esclerose múltipla já existentes, que serão provavelmente sintomas motores, sintomas visuais, tremor, espasticidade, que depois vai agravar ainda mais a disfunção sexual. Ou seja, isto é... É um efeito bola de neve. Há forma de melhorar estas questões? Existem? Várias. A primeira é o que estamos a fazer neste momento, que é falar sobre isto. Essa é uma forma muito importante e provavelmente, se calhar, a mais importante. A segunda tem a ver com a formação das pessoas que lidam com estas pessoas, com estes doentes. Essa será também muito importante. A terceira tem a ver com a nossa atitude no dia-a-dia, medicamente, em termos de enfermagem. Por exemplo, ensinar estas mulheres e estes homens que na falta de lubrificação não acabou o mundo, que há lubrificantes à venda, que tipo de lubrificantes é que devem utilizar, que são lubrificantes vaginais, idealmente à base de água, que não devem usar com outros
compostos, porque podem exacerbar outras complicações, nomeadamente alergénicas e tudo. Explicar em que fase é que podem utilizar esses lubrificantes, explicar que o lubrificante não deve ser utilizado como algo que está a mais da sexualidade, ou seja, não é está tudo a correr bem, está a acontecer qualquer coisa e de repente vamos parar, temos que ir buscar o lubrificante. Não é isto, o lubrificante tem que fazer parte da sua própria vida sexual, brincar, fazer parte da brincadeira, explicar que a sexualidade não é só a penetração. Às vezes as pessoas esquecem-se disso com alguma facilidade, e principalmente naqueles casos mais complexos em que nitidamente há muita dor associada ao ato, há muita espasticidade, há uma dificuldade erétil brutal, é preciso dar novamente uma dimensão de mais humanidade e carinho e de muita ternura nestas pessoas, porque muitas vezes a sexualidade depois acaba por ser uma coisa bonita na mesma, lindíssima na mesma, mas vivida de outra maneira. E sem aquele peso descomunal da performance, que é uma coisa brutal nestas pessoas. É em todos, e em mas muitos principalmente casos nestas disto pessoas. É um caso de amor muito profundo, não é? Claro. E pergunto já agora, há aqui uma questão que não abordamos ainda, enfermeira Isabel, que é o parceiro. Falam com o parceiro? Falam só com o doente? Como é que gerem esta... Depende de se a pessoa vem sozinha à consulta ou se vem com o parceiro. Se vem com o parceiro e se o familiar, se o doente quer que o parceiro esteja na consulta, estão os dois. E habitualmente querem, quando vêm os dois à consulta, querem estar os dois. E quando estão os dois, até é muito interessante porque, além de conseguirmos elucidar os dois ao mesmo tempo, ou seja, ensinarmos aqui algumas estratégias para conseguir gerir este problema, acabam por eles próprios conversar entre eles, e nós muitas vezes somos apenas ali os mediadores, ou facilitadores, como queiram chamar, ficamos ali apenas a observar e eles ficam a conversar os dois. Falam sobre as expectativas, sobre os receios, sobre os medos, sobre o que é que se está a passar. E neste caso o enfermeiro, o profissional de saúde, fica simplesmente ali a ouvi-los e de vez em quando a dar uma chega, se eu posso dizer isto, sobre realmente o que é que se poderá fazer nesta situação. Mas acaba por ser uma situação talvez incomum, mas muito enriquecedora para o casal, porque acabam por explorar e conseguir solucionar ali uma série de coisas numa consulta num hospital. Sim. E é uma partilha também partilha da questão, não é? E há outras formas de melhorar, por exemplo, através do exercício físico, através de... Isso acontece, Sim. Dr. Sérgio? Também há coisas que possamos fazer, palpáveis, práticas para melhorar também. É evidente, numa fase inicial, sim, o exercício físico é essencial, até porque o exercício físico não só estimula a parte neurológica também, mas a parte física propriamente dita, também a parte psíquica, não é? As pessoas sentem-se melhor, há uma libertação de endorfinas, há uma série de coisas boas, serotoninas, diminui a probabilidade de ansiedade, diminui a probabilidade de depressão, portanto, só tem a ganhar com isso. A perda de massa gorda, a perda de peso é uma coisa sempre muito valorizável, até porque a massa gorda é também pró-inflamatória, portanto, na realidade, acaba por ser uma coisa boa também. E depois há uma coisa muito gira, que é que se eu me mexo melhor, toda a parte motora também está mais apta a ter um desempenho melhor. E depois, como eu estava a dizer, lá está, não somos nenhuma gaveta, não é? Se eu me sinto melhor, se eu me mexo melhor, se eu me sinto com o meu corpo melhor, se eu acho que eu estou com mais saúde, então eu sinto melhor do ponto de vista geral. E, portanto, se eu me sinto melhor do ponto de vista geral, eu tenho mais desejo sexual também. Claro que sim. Engraçado e é simples. Sim. Muito obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Chegamos assim ao final do 5º episódio do podcast Impulsos, da Biogen, no qual falámos sobre a vida sexual na esclerose múltipla. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, a enfermeira Isabel Cristina, ao Dr. Sérgio Santos e a todos os especialistas que estiveram connosco ao longo destes episódios. O seu contributo foi fundamental. Quanto a si, que nos ouve, obrigada por estar desse lado. Espero que este nosso podcast tenha contribuído para uma melhor compreensão e gestão da esclerose múltipla e que tenha permitido dar mais um passo em direção à superação, capacitação e integração destes doentes. Obrigada!